Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Dia bastante quente. Acho que esse aqui deve ser o terceiro copo que eu estou bebendo aqui, irmãos. Estou pingando aqui, porque o calor está muito forte. Mas graças a Deus que nós estamos na casa de Deus. Muitos gostariam de estar aqui, não pode estar, nós estamos. Os irmãos aí na nave da igreja, com uma roupa mais tranquila, né? E nós aqui com uma roupa também tranquila, né? Mas graças a Deus estamos para adorar a Deus, né? O nosso intuito é adorar a Deus. E quando o pastor Paulo me deu essa oportunidade, eu já vinha com uma mensagem no coração, e aí Deus foi clareando na mente aquilo que Deus queria que eu trouxesse aos irmãos nesta noite. A mensagem está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, no capítulo 10. Vou aguardar os irmãos encontrar. Uma passagem bíblica bem conhecida da igreja, bem conhecida. Vai falar de Jesus, o bom pastor. Mensagem bem conhecida. Se os irmãos quiserem colocar na tela, deixar na tela, seria interessante também. Diz assim o texto: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida, a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou, e tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam:
tem demônio e está fora de si. Porque os ouvis? Diziam os outros, estas palavras não são de endemoniado. Porventura, um demônio pode abrir os olhos dos cegos? E em Jerusalém havia festa de dedicação, e era inverno, e Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão, rodeando-o, pois, os judeus, e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Amém. Glória a Deus. Apenas esses versículos eu fiz questão de ler até o de número 29, né? Para que os irmãos possam conhecer o texto de uma forma completa. Já é conhecido, mas para nós relembrarmos, né, sobre esse texto de Jesus, o bom pastor. Glória a Deus. Nós sabemos que Jesus, ele é conhecido na Bíblia e por vários títulos, como médico, advogado, né? Às vezes nós o vemos como juiz, mas o termo, o título de pastor, me parece ser aquele título que mais abrange os predicativos, né, as qualidades das obras que Jesus opera. Quando você fala de Jesus e o vê, o enxerga como pastor, é um termo que parece que nos traz um significado todo especial para nós, porque Jesus é o nosso sumo pastor, é Ele que guia as suas ovelhas, não é isso? E Jesus, quando João escreve esse texto que nós acabamos de ler, e Jesus faz esse discurso, não é por acaso, é porque no capítulo anterior, no capítulo 9, que nós não lemos, no capítulo 9 nós vamos verificar que Jesus realiza um grande milagre num homem que era cego de nascença. Este homem que não diz a sua idade, nós entendemos que era um jovem, um moço. E quando Jesus faz o milagre no dia de sábado, em algumas Bíblias está escrito dia do repouso, ele é criticado pelos judeus, é criticado pelo sacerdote, porque Jesus, quando faz o milagre, o envia para a sinagoga para ele mostrar para o sacerdote que ele estava curado. Porém, o dia era impróprio segundo a lei judaica. Era o dia do repouso. Aquele dia era o dia que não se podia produzir absolutamente nada. E Jesus faz o milagre. Aleluia! Jesus faz o milagre. E nesta noite, uma coisa bastante interessante que eu e você temos que sair daqui dentro do nosso coração, é que Jesus, ele faz o milagre apesar de qualquer circunstância contrária. Aleluia! Jesus, ele não se encolhe, Jesus não se intimida, Jesus não se esconde, aleluia, se o milagre tiver que acontecer, o milagre vai acontecer, seja no dia de sábado, seja no dia de quinta, Jesus vai fazer o milagre, aleluia. E quando o milagre acontece e esse moço se apresenta lá, perante
o sacerdote na sinagoga, de pronto eles começam a interrogar o moço, mas quem foi que fez esse milagre? Foi Jesus. Jesus, esse milagre é um milagre muito difícil de acontecer, só pode acontecer esse milagre se essa pessoa for vinda de Deus. E o moço, que estava acompanhado dos seus pais, eles começaram a interrogar até os pais do moço. Falei, não, você pode perguntar para ele, ele tem resposta, ele já tem idade para responder por si só. E o moço diz, olha, eu não sei se esse homem que o senhor está falando aí, senhor sacerdote, se ele é pecador. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Aleluia, aleluia, agora eu vejo. Aleluia. Eles queriam, porque queriam que aquele moço afirmasse que Jesus ele era pecador. Aleluia. E como ele não afirmou isso, ele expulsou. Ele foi expulso da sinagoga. E Jesus, por conta desse fato, ele vem a dizer, a fazer esse discurso, no capítulo 10, e ele se coloca como o bom pastor. Porque o bom pastor, ele não coloca ninguém para fora. O bom pastor coloca para dentro do seu reino. Aleluia! Provando que aquele sacerdócio ali representado para aqueles homens, aleluia, eles não representavam o bom pastor. O bom pastor, aleluia, representado na pessoa bendita de Jesus. É Ele que nos conduz, é Ele que nos guarda, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos abraça. Aleluia! É Jesus. Glória a Deus. Interessante ainda dizer que lá no livro de Neemias, quando ele começa a reconstruir os portais, o primeiro portal que ele reconstrói é a porta das ovelhas. Amém? Cadê os alunos da escola dominical? É a porta das ovelhas. E tem um significado todo especial, porque a porta das ovelhas significa que aquele que passa por ali, aleluia, recebe uma bênção toda especial. João, capítulo 1, versículo 29, João Batista vai dizer, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, aleluia, é Jesus, é este que tira o pecado. E esta porta das ovelhas, aleluia, esse portal reconstruído por Neemias tem esse significado, que ali é onde que as ovelhas, as melhores ovelhas, eram guardadas para serem ofertadas no sacrifício. Aleluia! Nós temos que ofertar o nosso melhor para Jesus. A obra de Deus merece o nosso melhor. A obra de Deus merece, aleluia, aquilo que nós mais sabemos fazer. Venha para o culto, venha com a sua melhor roupa, venha para o culto, venha com o seu melhor instrumento, venha para o culto, traga a sua melhor Bíblia, venha para o culto, venha pronto para ouvir a voz de Deus. Ele está aqui e quer falar com você. Aleluia! Glória a Deus. Eu vou me apresentar para Deus. E quando você se apresenta para Deus, Deus está pronto para te ouvir. Deus está pronto, aleluia, para trazer uma mensagem de consolo, de alegria, de prazer, uma mensagem que vai reedificar a sua vida. Glória a Deus. Mas voltando ao texto de João capítulo 10, quando Jesus começa com essa parábola das ovelhas, do aprisco, ele começa a falar de coisas cotidianas lá da Judéia. Os irmãos que conhecem um pouquinho mais de geografia bíblica, o pastor Alencar, eu sei que ele foi professor de geografia bíblica, né? Pastor Alencar. Glória a Deus. A Judéia é uma região constituída de muitos vales, de muitas colinas, e é impróprio ali para a agricultura. Não é uma região boa para o plantio
de variedades de plantações. E ali, aquele relevo com tantas imperfeições, altitudes, planícies, vales, né? Ali os pastores, eles exerciam o pastoreio de ovelhas. Ali se fazia o pastoreio de ovelhas. E para que os irmãos conheçam um pouquinho mais sobre isso, né? Havia lá no pastoreio das ovelhas 2 tipos de aprisco. Havia um aprisco considerado o aprisco de inverno, quando as noites eram bem geladas, e essas ovelhas, elas precisavam de um abrigo melhor. Então, havia um aprisco bem grande, que era fora dessas colinas, fora do lugar de pastoreio, mais próximo das aldeias, e ali esse aprisco ele era cercado por pedras, umas muretas mais ou menos dessa altura, que não permitiam que as ovelhas escapassem, e havia uma porta aonde ficava o porteiro. Havia uma porta que ficava o porteiro. Então ali era reunido todos os rebanhos de vários pastores. Então os pastores, quando chegavam à noite, eles traziam as suas ovelhas do seu rebanho e as guardavam naquele grande aprisco. E ali tinha vários pastores. No dia seguinte, na manhã seguinte, o pastor se apresentava ao porteiro e dizia: eu sou o pastor daquele rebanho. E o pastor tinha uma forma de chamar as suas ovelhas. Ele emitia um som, vocalizava um som, que as suas ovelhas do seu rebanho reconhecia aquele sonido, aquele som vocalizado, e somente as suas ovelhas saíam daquele grande aprisco e acompanhava aquele pastor. Aí vinha um outro pastor de um outro rebanho e fazia a mesma coisa e saíam com as suas ovelhas. Amém? Nos entenderam? Era o porteiro que ficava na porta desse grande curral de ovelhas, nesse grande aprisco, e eles tinham essa obrigação, administrava-se desta maneira. Havia um segundo aprisco, que era o aprisco de verão, que ficava mesmo lá no local de pastoreio, onde havia um cercadinho de pedras, e ali, apenas e tão somente, se abrigava as ovelhas daquele pastor. E não tinha, propriamente dito, uma porta. O próprio pastor daquele pequeno rebanho, ele era a porta. Ele ficava na porta. Era uma passagem pequena e ele ficava na porta. E ele também chamava as suas ovelhas e elas entravam para aquela pequena passagem e ele ficava ali guardando as suas ovelhas. Os irmãos entenderam? Amém? Glória a Deus por isso. Por que dizer isso? Porque Jesus vai falar do ladrão e do mercenário. Jesus vai falar que é diferente. O ladrão é aquele oportunista que atravessa, que pula aquela mureta, mais ou menos dessa altura, para roubar as ovelhas, para tirar as ovelhas, para arrebatar as ovelhas daquele aprisco. Mas também existia o chamado aqui o mercenário, que não é o ladrão. O mercenário já é um sujeito contratado para ajudar a cuidar das ovelhas. Mas como ele era contratado, ele não é dono das ovelhas. Dono das ovelhas é o pastor. O pastor é o dono das ovelhas. E quando, na calada da noite, o lobo aparecia, ele que era o contratado,
e é aqui denominado mercenário, ele fugia, porque ele não era dono das ovelhas, porque ele é mercenário, ele é contratado, ele recebia por aquele trabalho. Glória a Deus. E aí Jesus vai nos ensinar exatamente sobre isso, que ele é o bom pastor. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor está ali pronto, aleluia, para deixar guardadas 99 e buscar aquela que está nas garras daquele lobo. Ele vai atrás, ele vai buscar, aleluia, porque ele é o bom pastor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E nós, sendo ovelhas de Jesus, estamos no aprisco de Jesus, existem muitos benefícios, muitas bênçãos que nós desfrutamos em estar aqui, guardados pelo Senhor. Aleluia. A primeira bênção que eu coloquei aqui para os irmãos, e a gente pode verificar também isso, eu já disse isso aos irmãos, no Salmo 22, no Salmo 23 e no Salmo 24, onde retrata, no 22, o sofrimento de Jesus pelas ovelhas, sendo o pastor que sofre pelas ovelhas, né? No 23 é o pastor que cuida das ovelhas, e no 24 o pastor que vem buscar as ovelhas, porque um dia ele vai levar nós todos para os céus. Aleluia! Esta é a nossa alegria, a nossa esperança, de um pastor que sofre, de um pastor que cuida, e de um pastor que um dia voltará para nos levar para os céus. Aleluia! Glória a Deus! Baseado nesses 3 salmos, há bênçãos gloriosas para todos nós, e uma delas, que eu anotei aqui no versículo 17 e no versículo 18, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, e tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Primeira bênção, aleluia, o Senhor Jesus, ele não foi uma vítima do sistema romano. O Senhor Jesus não foi um mártir por acaso. Jesus, ele não foi levado à cruz porque Pedro o negou. Não. Aleluia. A palavra de Deus vai nos dizer que ele voluntariamente se entregou por nós. Aleluia. E a bênção gloriosa é que nós estamos aqui hoje, dando glórias a Deus, glorificamos a Deus por isso, porque Ele se entregou no meu e no seu lugar, levando o peso do pecado, levando todas as nossas misérias, e nós estamos aqui glorificando o nome de Jesus. Aleluia. A segunda bênção que eu separei aqui para os irmãos, é que o Senhor Jesus, Ele se entregou por nós de uma forma sacrificial. Jesus fez um grande sacrifício por nós, ainda quando nós éramos inimigos de Deus, ou seja, nós não merecíamos nada, não tínhamos crédito para nada, nós detestávamos a Deus, nós não gostávamos dos crentes, nós não gostávamos da obra de Deus, quantas vezes nós ríamos das coisas de Deus, dos crentes, aleluia, debochávamos da obra de Deus. E Ele, Jesus, aleluia, ainda quando nós éramos inimigos de Deus, Ele, aleluia, se colocou naquela cruz para nos salvar, para nos dar a vida eterna,
para mostrar ao mundo inteiro que você e eu somos importantes para Ele. Aleluia! Jesus vem dizer para nós que Ele é a porta. Que Jesus não é uma das portas. Que Jesus não é possivelmente uma porta certa. Não, Ele é a porta. Aleluia! Interessante que existem seitas e heresias nos dias de hoje que têm adeptos de centenas de milhares de pessoas, de bilhões de pessoas que seguem aquelas seitas e aquelas heresias. E Jesus vem, e nós também estamos aqui dizendo a mesma coisa, que Jesus é a porta. Não existe uma segunda porta, não existe uma segunda possibilidade. Aleluia! Nós, em alto e bom som, dizemos, Jesus sacrificou por mim e por você. Aleluia! A terceira bênção que eu separei aqui para os irmãos, é que Jesus, Ele lá na cruz, quando Ele diz que Ele deu a sua vida por nós, Ele também entregou a sua vida de uma maneira vicária. O que significa isso? Que Jesus, Ele substituiu a cada um de nós lá na cruz. Aquela cruz é para eu e cada um dos irmãos estarmos lá, pagando ou pesando sobre nós o peso da lei, o peso dos nossos pecados. Aleluia! E Jesus, aleluia, graciosamente, abrindo a dispensação da graça, aleluia, Ele lá esteve naquela cruz, de uma maneira substitutiva, vicária, no seu e no meu lugar, aleluia, e nós glorificamos a Deus, aleluia, era para eu e você estarmos lá, mas Jesus tomou o nosso lugar, aleluia, glória a Deus, aleluia, e isso nos traz uma paz gloriosa, nos traz uma segurança, aleluia, de nós estarmos salvos na pessoa bendita de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Às vezes, há quem defende a ideia de, e aqui eu não vou fazer nenhuma apologia ao pecado, né? E nem de uma vez salvo para sempre, mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Jesus, Ele nos salvou. Jesus, Ele nos salvou. E a salvação, irmãos, ela não se perde. Ela não se perde. Sabe por quê? Porque Jesus nos deu a salvação. A Jesus, Ele entregou na nossa mão a salvação. Então a salvação você não perde porque você cometeu um deslize. De novo, eu não estou fazendo aqui apologia do pecado. Ou seja, já que eu estou salvo, vou levar minha vida desse jeito mesmo. E lá na frente, eu vou ver o que vai dar. Não. Essa pessoa que pensa desse jeito, nunca foi salva. Vou repetir para os irmãos. A pessoa que pensa desse jeito, nunca foi salva. Nunca foi salva. Não conhece Jesus. Não sabe nem quem é Jesus. Vem aqui, toma santa ceia, senta no banco, glorifica a Deus, dá o seu dízimo, ajuda na cesta básica, mas não conhece a Deus. Eu estou dizendo que aquele que peca de forma acidental, ou seja, aquele que não vive para pecar, mas peca porque vive, é uma consequência do pecado, aleluia, nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus. Aleluia, tome posse disso, tome posse da salvação. A salvação é para ser tomada posse. Aleluia, custou um preço glorioso, o sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, salvação, ela não se perde. Aquela situação, né? O sujeito acorda salvo, almoça no inferno, depois ele acha que é salvo de novo. Não. Aleluia. Jesus
nos salvou. Jesus nos transformou. E isso é a sua consciência que vai dizer. Se você está levando uma sua vida de qualquer jeito, volto àquela primeira fala minha, você nunca foi salvo. Está aqui, bonitinho, toca, prega, canta, senta no banco, canta no coral, canta no jogo, canta na senhora, canta nas crianças, canta em qualquer lugar, mas não conhece a Jesus. Quem conhece a Jesus, ele tem um compromisso com Jesus. Quem conhece a Jesus, ele leva a sério as coisas de Deus. Quem conhece a Jesus, aleluia, ele valoriza as coisas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus, no versículo 16, me chamou muita atenção, que ele disse o seguinte: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aí os teólogos vão brigar bastante aqui, mas eu tenho, não a versão minha, mas aquilo que eu sinto da parte de Deus, que eu tenho como uma verdade no meu coração, e a palavra de Deus me permite pensar dessa maneira. Quando Jesus, ele diz que ele tem outro aprisco, e de ovelhas que ainda não conhecem a ele, significa dizer, irmãos, que Jesus tem outras ovelhas, que ainda não foram salvas, que ainda não ouviram a voz do pastor. E é por isso que eu e você temos a missão de levar o evangelho, que é as boas novas, a boa semente. Aleluia, é um mistério de Deus. Nós não sabemos exatamente. Aleluia, de repente você trabalha com um sujeito, uma moça, um moço, que está inserido nesse versículo 16. E aí você trabalha de manhã, sai à tarde, sai de manhã, sai de noite, sai... E você nunca disse para essa pessoa, Jesus te ama. Jesus tem uma obra na sua vida. Jesus tem algo especial para você. Aleluia. Você ainda não teve coragem de ser a boca de Deus para vocalizar o evangelho, as boas novas. E a Bíblia vai nos dizer e vai garantir para nós, aleluia, no final desse versículo 16, que Jesus, aleluia, quando esta pessoa ouvir seu testemunho, ouvir uma palavra de Deus, Jesus vai convencê-las, aleluia, que Ele é o bom pastor. Aleluia. Por isso que eu e você nunca devemos parar de falar de Jesus. Aonde quer que estejamos, em qualquer lugar. Aleluia. Eu disse aqui de manhã na escola dominical que não precisa ser um grande sermão, não precisa ser algo muito extenso. Não. Aleluia. Você precisa falar do Evangelho, das boas novas, do reino de Deus. Aleluia. Que brevemente Jesus vai estar voltando. Brevemente Jesus vai estar contabilizando aquilo que eu e você fizemos. Ou chegaremos nos céus com as nossas mãos vazias. Vai ser uma tristeza tremenda. Chegar lá com as mãos vazias. Irmãos e irmãs que você olha assim e fala, mas aquele irmãozinho lá na porta, aquele irmãozinho que senta lá no último banco, ou na fileira de lado, ou na fileira do lado de cá, é aquele irmãozinho que está falando de Jesus, está ganhando almas. Aleluia. E lá nos céus, a palavra vai nos dizer que haverá uma grande surpresa. Pessoas que a gente acha que, não, aleluia, são ganhadores de almas, falam de Jesus, não perde oportunidade. E nesta noite o Senhor está nos convocando para dizer em alto e bom som que Ele, Jesus, é o bom pastor. Ele salva, Ele transforma, Ele regenera, Ele faz do homem velho uma nova criatura. Aleluia, Ele pode fazer isso e Ele quer te usar. Aleluia.
No versículo 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Este versículo, ele está amarrado com aquilo que nós acabamos de falar, da salvação que Jesus ganhou para mim e para você lá na cruz do Calvário. Aleluia! Ninguém vai arrebatar as ovelhas do aprisco de Jesus. Se eu e você não dermos brecha, se eu e você tivermos fechado com Jesus, se eu e você estivermos com a aliança firmada em Cristo, aleluia, glória a Deus, a garantia é de Jesus. Ninguém vai arrebatar as ovelhas do Senhor do seu aprisco. Jesus está nos garantindo vida eterna. Ele vai levar cada um de nós para as moradas celestiais. Aleluia! Esta é a nossa alegria. Eu acabei de dizer para os irmãos que aceita as heresias, que tem aí bilhões de pessoas que confessam o nome de líderes religiosos que não têm poder para fazer absolutamente nada. Glória a Deus. Aleluia. Mas Jesus está dizendo que esta porta aí, desses líderes aí, essa porta não é verdadeira não, porque a única porta é Ele. Jesus é a porta. Aleluia. João Batista, lá no versículo 29, diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É Ele, não há outro, não há outra porta, é Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê palavras para esses momentos, quando nós nos depararmos com pessoas que precisam ouvir de Jesus. Às vezes nós nos preocupamos com grandes sermões, com grandes chavões, com grandes... Não precisa nada disso. A pessoa não conhece nada da Bíblia, irmãos. Se você disser que Jesus vai fazer uma obra especial, ela vai crer. Vai nascer uma sementinha lá no coração dela. E essa sementinha vai produzir a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Aleluia, é a palavra que limpa, é a palavra que transforma, é a palavra que vai fazendo as transformações, vai santificando. Aleluia. Mas nós precisamos, aleluia, como eu disse, uma outra oportunidade, virar a chave. Vira a chave. Não se preocupe com as multidões. As multidões vão se acertar com as multidões. Aleluia. De novo aqui, no capítulo 9, o texto vai começar dizendo assim: viu um homem cego de nascença. É Jesus se preocupando com o individual. É Jesus se preocupando com cada situação de cada pessoa. Aleluia. Faça a sua parte. Jesus vai te usar. Jesus vai te abençoar. Fale em alto e bom som que Jesus, Ele é a porta. Ele não é uma das portas, Ele é a porta. Que Deus abençoe os irmãos na pessoa bendita de Jesus. Amém.